E aí, pessoal? Aqui é o Fábio Mendes com o curso Como Estudar e a aula agora é sobre programação de horários da semana, nossa aula 12. Então, pessoal, aqui está a nossa tabela de horários e a gente vai marcar o primeiro item, o mais importante, as nossas atividades obrigatórias que a gente tem que cumprir horário, né? Então, a gente tem que ir lá na nossa aula e tem que ir no nosso trabalho. Alguns de vocês não vão trabalhar, alguns de vocês não vão ter aula, mas é nesse momento que a gente vai marcar. Então, como é que funciona? Notem aqui que eu tenho uma tabela, eu coloquei só 2 dias da semana e eu fiz aqui 2 quebras, porque senão não caberia inteira a tabela, ficaria difícil de vocês visualizarem. Então, terça-feira e sábado. Digamos que a pessoa tem uma aula na terça-feira que é das 7h30 ao meio-dia. Vejam só como é que eu vou marcar aqui na tabela. Eu tenho aqui o horário das 7h30 da manhã. Aqui eu tenho o horário das 8h. Para que essa tabela funcione, o melhor é fazer o seguinte. Está vendo essa linha que tem embaixo da 7h30? Pois essa daqui é 7h30 da manhã. Aqui é 8 horas e aqui é 8h30. Se a pessoa ela tem aula às 7h30 da manhã, vai fazer uma linha mais forte aqui. E essa aula vai até o meio-dia. É a linhazinha embaixo do meio-dia. E a pessoa liga essas duas linhas mais fortes e vai escrever aula. E faz uma legenda. A legenda é boa porque ela já preenche ali todo o espaço. É muito melhor do que ficar escrevendo aula, 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 aula. E também tem o trabalho. Então, digamos que a pessoa trabalhe da 1h30 até às 6h. Então, ok, de novo, eu vou encontrar onde é que está 1h30 e eu tenho aqui a linhazinha embaixo da 1h30. Eu faço ela mais forte. Vou até onde é que tem 6 horas da tarde, faço mais forte, faço uma linha entre os dois e vou colocar trabalho. Assim. E eu faço, então, essa legenda mostrando aula e trabalho. Por enquanto é isso. Vocês vão preencher em toda a tabela de vocês quando que vocês têm aula, quando que vocês têm trabalho. Se um dia tiver e outro não tiver, marca no dia que tem e não marca no dia que não tem. E depois a gente passa daí para o segundo item, que são as refeições. Então, pessoal, aqui, ó, depois de ter marcado aulas e trabalho, eu vou marcar as refeições. Quando que eu me alimento. Então, assim, ó, não é o horário do intervalo do almoço. Eu não vou chegar aqui e marcar esse horário do meio-dia a 1h30. Porque entre isso eu tenho deslocamento, eu tenho algum descanso. Eu vou tentar só marcar na tabela quando que eu estou comendo. Primeiro o almoço durante a semana, depois o jantar durante a semana e depois eu penso no final de semana. Então veja só como é que eu vou fazer. Digamos aqui que o almoço seja, saio da aula meio-dia e do meio-dia e meia a 1h eu almoço. Então eu vou escrever aqui, ó, almoço, e eu vou colocar aqui uma legenda. Nota que é diferente do que a legenda das aulas e trabalho. Aqui eu tenho a legenda das aulas e trabalho, e aqui eu vou ter a legenda das refeições. Certo? Senão começa a ficar tudo muito confuso. Almoço. Depois do almoço, durante a semana, eu vou ver aqui, eu vou marcar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depois eu vou considerar o jantar durante a semana. Jantar durante a semana, eu vou ter que ir lá pensar mais ou menos que horário, às vezes é difícil saber qual é exatamente o horário, mas eu vou chegar numa média. Eu vou pensar, eu acho que a maioria das vezes é, sei lá, 8h30. Então eu vou marcar 8h30. Chegar aqui, eu encontrei o horário da 8h30, essa aqui é a linha das 8h30, das 8h30 até as 9h. E vou marcar aqui, jantar. Está ali, marcado o jantar com a legenda. Marquem primeiro durante a semana e depois o final de semana. Porque no final de semana, às vezes, é mais difícil de pensar, qual que é o horário que eu almoço no sábado ou no domingo? Não tem horário. Então não vou marcar. Calma. Pensa numa média. Pensa assim, qual que seria o horário mais normal de eu almoçar no sábado? E no início vai parecer que não tem como. Mas logo vocês vão notar que tem um horário que eu considero mais típico, mais normal. Então, sei lá, eu acho que normalmente é mais ou menos por volta da 1h30 até, sei lá, até as 2h30. Porque eu fico mais tempo lá conversando com a família, não sei o quê. Vai escrever ali almoço, coloca aquela mesma legenda, tá ali. E da mesma forma vai pensar no jantar, vai estimar
um horário, digamos, seja um pouquinho mais tarde no sábado, que seja das 9 às 9h30. Escrevi aqui jantar, coloquei a legenda, pronto. É assim que a gente marca as refeições na tabela de horário. E daí depois a gente dá sequência. O terceiro item, o terceiro tipo de atividade a ser marcado na tabela de horário são as nossas atividades extra-classe. O que são essas atividades? São todo tipo de atividade que eu faço, que eu tenho algum tipo de compromisso, né, com ela, mas que não é uma coisa tão marcada como a aula e o trabalho. Então, vou dar um exemplo. Academia, cursos, curso de inglês. A pessoa vai lá, vai na igreja, ou vai no culto, ou faz uma aula de dança. Bom, é qualquer tipo de atividade que eu tenho, sei lá, um horário para arrumar a casa. Eu sempre arrumo a casa naquele horário. Então coloca ali, é tipo uma atividade que eu não posso deixar de fazer, não tem horário muito certo, não é aula, não é trabalho, vai entrar como extra classe. Então, olhem só como é que eu vou marcar aqui. Digamos seja uma pessoa que depois ali da aula do trabalho se exercita, vai lá numa academia. Gente, é só um exemplo. Então a pessoa vai lá, sai do trabalho, digamos que tem academia aqui, ó. Eu vou escrever academia e eu vou fazer uma legenda, que outra vez é uma legenda diferente, tá? Isso aqui ajuda a eu visualizar a minha tabela, minhas atividades. Depois, que outra atividade extra-classe que eu tenho? Digamos que no sábado a pessoa aproveita o sábado para fazer um curso. Sei lá que curso. Um curso na parte da manhã, né, antes do almoço. É só um exemplo. Vou pensar que é um curso das 9 até o meio-dia. Tá? A pessoa usa a parte da manhã para fazer curso. E vou colocar aquela mesma legenda. E assim, a gente vai marcar todas as atividades que a gente tem fora do colégio do trabalho. Talvez vocês não tenham nenhuma atividade fora do colégio do trabalho. Não fiquem angustiados. Simplesmente não marquem e depois vocês vão ver como é que vai funcionar com os próximos itens a serem marcados. E agora vem o item da tabela que é mais difícil de ser marcado. É o lazer. Lazer são todas as atividades que a gente realiza porque a gente gosta, que ninguém nos manda fazer, a gente faz porque gosta. Não vamos confundir o lazer com fazer nada, fazer absolutamente nada. Lazer é uma atividade que se eu não realizo, eu sinto falta. Então a gente vai marcar aquelas atividades que se eu não faço, eu sinto falta. Que eu não faço, eu faço só porque eu sinto um prazer especial naquilo. Então eu vou utilizar essa legenda aqui, né? Vou chegar aqui no lazer, por exemplo, um lazer que é comum, né, na cultura do brasileiro é a novela. Então, por exemplo, eu vou marcar a novela. Porque se a pessoa ela for estudar e estiver dando a novela, eu não vou conseguir me concentrar, porque eu não sei o que aconteceu com o personagem, eu estou muito envolvido com a trama, você sabe como é que é. Então é melhor marcar essa tabela, marcar esse horário na tabela e pensar que eu não vou estudar nesse horário. É para isso que serve a marcação do lazer. Outros tipos de lazer. Digamos aqui que no sábado eu gosto de sair com meus amigos. Então eu vou botar aqui, ó, festa. Mas não é todo sábado que eu faço festa, é só às vezes. Mas reserva o horário. Pensa que nesse horário, sábado de noite, é um horário bom para o teu lazer, para encontrar teus amigos. Mas eu encontro meus amigos mais cedo. Então tudo bem. Então faz aqui que desde o final da tarde já está aqui com amigos. Porque no final de semana que eu fico sem encontrar meus amigos no sábado, eu fico pensando, que ruim esse meu final de semana. E se esse sentimento ele for crescendo, a gente vai colocar a culpa no estudo. Então é melhor marcar o lazer que a gente considera indispensável. Também eu posso ter meu horário lá de computador. Então, sei lá, pessoa que vai no curso, sei lá, tem um horário aqui que eu quero usar o computador. Se vocês têm muito horário de computador, marquem muito horário. Façam a tabela a lápis até, isso é uma boa dica, porque depois vocês vão poder corrigir se precisar. A ideia é marcar nosso lazer na tabela. E a gente avança. Depois de ter marcado todas as nossas atividades na tabela, a gente chega num momento de ajuste. Vocês vão ter que fazer um ajuste na tabela, porque tem alguns horários que estão em branco, mas que não são livres. E agora a gente vai corrigir isso, marcando o deslocamento e a preparação para as atividades. A gente vai utilizar essa legenda aqui para o deslocamento e essa legenda aqui para a preparação. Então, por exemplo, eu vou para a aula, mas eu não acordo na aula. Né? Não, eu me desloco até lá. Então, digamos que seja um deslocamento de meia hora. Olha como é que eu vou fazer.
Marquei ali meia hora. Volta das 7 horas da manhã, então eu saio de casa para ir para a aula. E além disso, antes de eu me deslocar, eu me preparo para ir para a aula. Eu coloco a roupa, pego meu material, escovo os dentes, tomo café da manhã. Então eu tenho ali uma preparação para ir para a aula. E isso eu vou marcar aqui em todos os itens. Se eles tiverem deslocamento ou preparação, eu vou marcar. Então, olhem só aqui, ó, eu me desloco para sair da aula e para o trabalho, me desloco do trabalho até a academia, depois da academia eu tenho uma preparação. O que é? A pessoa tomando banho, bastante recomendável, né? E depois eu tenho ali o curso no outro dia, que eu acordo, me preparo, vou, e olha aqui, para a festa eu tenho uma preparação maior. Para algumas pessoas pode ser muito maior. Marquem o que vocês consideram o tempo adequado. E a gente segue para mais um momento de ajuste no próximo item. Finalmente, vocês vão marcar os momentos de descanso e sono na tabela de vocês. Vamos marcar primeiro o descanso. O que é o descanso? Descansar é aqueles momentos ao longo do dia nos quais eu estou muito cansado. Vocês estão cansados demais para fazer uma outra atividade. Então parece livre na tabela, mas na verdade não está. Então, por exemplo, eu tenho aqui momentos, por exemplo, aqui, ó, depois do curso. Sei lá, eu cheguei do curso, estou cansado, vou fazer assim a legenda. Deixa eu colocar aqui a legenda do descanso. Depois do almoço no sábado, eu tenho aqui o descanso. Durante a semana, aqui eu saí direto para o trabalho, não tive momento para descansar, então eu não coloquei o descanso. E aqui a novela já está mais ou menos o horário que seria o descanso, por isso que eu não marquei. Mas vocês vão marcar os horários que vocês notam que vocês vão estar cansados demais para desenvolver uma outra atividade. E além disso, a gente vai marcar o sono, os momentos que eu durmo, que eu estou dormindo. Então façam assim, ó. Marquem com uma legenda mais forte todos os momentos que vocês já estão dormindo. Essa minha tabela está indo até 11h30, vamos só para mostrar aqui, se a pessoa dormisse, digamos, aqui 11 da noite, eu tenho aqui mais ou menos aqui o horário do sono e o horário do descanso. Notem que a minha tabela já ficou bem cheia, vai ser um desafio marcar então o momento do estudo, que a gente vai ver agora. O último item para ser marcado na tabela é o motivo pelo qual nos levou a fazer uma tabela de horário. É o momento de encontrar agora os melhores horários de estudo em casa. Notem que a tabela está praticamente toda completa. Sobraram alguns horários específicos. Nessa tabela aqui é o horário das 10 às 11 e aqui o horário depois que eu tenho das 5 até mais ou menos umas 6h30. Esses são os 2 horários na semana nos quais eu não estou envolvido com trabalho, com lazer, com colegas, com descanso. É um horário que eu vou conseguir me concentrar no estudo. Então esses horários, a gente vai escolher alguns deles, no mínimo 2 vezes por semana para adquirindo um hábito de estudo. Eu vou marcar assim, ó, uma legenda mais forte e eu marco ali estudo, estudo e estudo. Notem que a pessoa vai estar estudando pensando, o meu lazer, eu tenho o tempo do meu lazer, eu tenho o tempo do meu descanso. Então não vai ser tão pesado como simplesmente eu tentar marcar qualquer horário de estudo. É desse jeito que a gente consegue encontrar nossos melhores horários de estudo. De cabeça, não seria possível saber que exatamente das 10 às 11, na terça, e no sábado, das 5 às 6h30. A gente não conseguiria fazer isso. Usem essa técnica para encontrar os melhores horários de estudo e daí pegar a aulinha da aula livre, pegar a apostila e tocar ficha nos estudos. Então é isso aí, pessoal. Essa aí foi a aula 12 sobre programação de horários da semana. Próxima aula, aula 13, sobre programação de horários do mês. Clica ali e vamos seguir em frente.